Tem mais uma mensagem também. Estou gostando muito do programa, o assunto é de grande interesse. Vou tirar as minhas dúvidas. Por favor. Aproveite. Malhação pode ocasionar infarto? Se o paciente tiver uma placa aterosclerótica levando a uma obstrução importante do coração e não for feita uma adequada avaliação por parte do cardiologista, avaliando os fatores de risco, muitas vezes fazendo um teste ergométrico antes, uma malhação, um exercício físico inadequado nessa situação não é recomendável, tá? E seria uma situação que colocaria até risco para o paciente. Então lembrar que todo paciente, principalmente aqueles idosos com os fatores de risco que levam ao infarto, devem ser avaliados pelo cardiologista antes de qualquer atividade física. Inclusive os atletas, né, doutor? Inclusive os atletas. Inclusive os atletas, porque pode causar uma situação, chegar a uma situação sem saber da situação. Sim, os atletas, o grande perigo é que existe uma doença genética que se chama miocardiopatia hipertrófica primária, que é uma doença que acomete principalmente pacientes jovens, e quando esses pacientes jovens que apresentam essa doença entram em exercícios competitivos, eles têm predisposição à arritmia e podem ter morte súbita. Foi o que aconteceu recentemente com alguns jogadores de futebol. Falecer em campo, Sim. Então o paciente jovem, principalmente aquele que vai entrar em competições esportivas, merecem uma avaliação cardiológica completa, sendo que essa é uma doença que não é tão rara assim, a miocardiopatia hipertrófica primária. Muito bem, também temos uma pergunta aqui da internauta Virginia. Sou professora de educação física. Que conselhos o doutor me dá para eu transmitir aos meus alunos jovens de 12 a 17 anos para evitar infarto, já que também pode ocorrer em jovens, como o senhor argumentou? Sim, o infarto em pacientes jovens, na verdade o grande perigo no paciente jovem que vai fazer o exercício físico não é o infarto, é a arritmia. E a principal doença que predispõe à arritmia é a miocardiopatia hipertrófica. Volto a dizer que esses pacientes eles têm o risco da arritmia e morte súbita em esportes competitivos, não esportes recreativos. Então, paciente de 12 a 17 anos que vai fazer um esporte recreativo, esse paciente não necessariamente precisa de uma avaliação cardiológica. A avaliação cardiológica completa deve ser realizada no paciente em esporte competitivo, tá? Como, por exemplo, o jogador de futebol. Tá? Nos pacientes de 12 a 17 anos que vão fazer um exercício físico e que passam pelo seu pediatra e não tem sopro cardíaco, não apresentam cansaço com exercício físico, nem rouxidão, que é o que a gente chama de cianose, um paciente rígido que pode realizar o exercício físico sem grandes preocupações. Mas o ideal em academia, inclusive, que haja sempre uma avaliação antes de Sim, se for fazer uma atividade mais intensa, precisa da avaliação física. Nesse paciente em questão de 12 a 17 anos, ele é um paciente que deve já ter sido consultado com um pediatra. Então, caso não tenha presença de sopros cardíacos, presença desse tipo de sintoma que eu já comentei, que é a cianose, que é a rouxidão com o exercício físico, paciente que provavelmente não vai ter grandes problemas com o exercício físico. Muito bem. Temos aqui também o e-mail do Mark, da Prefeitura. Primeiro, o programa é muito bom. Obrigada, Mark. Agradecemos. Estou assistindo pela primeira vez e o farei sempre. Pergunte ao doutor se infarto socorrido pode retornar mais forte. O paciente que tem os fatores de risco tradicionais para levar a um infarto agudo do miocárdio, esse paciente, uma vez que ele tem um infarto e é tratado, ele não está isento de um novo infarto. Então, o que deve ser realizado? O tratamento dos fatores de risco tradicionais. Enquanto não for tratado o tabagismo, a hipertensão, a dislipidemia e o diabetes desse paciente, esse paciente está sujeito a outros infartos sim. Tá? Não pelo fato dele ter sido socorrido ou não, mas ele é um paciente que deve se tratar os fatores de risco que levam ao infarto. Enquanto não se tratar esses fatores de risco, o paciente pode ter outros infartos sim. Muito bem. O Mark manda também mais uma pergunta. Doutor, o meu filho gosta de jogar futebol, tem 11 anos e quer seguir carreira. Alega batimentos cardíacos acelerados quando excede no jogo. O que o senhor aconselha?
Quando nós fazemos exercício físico, existe ataque cardíaco, que é o aumento da frequência cardíaca, justamente para compensar o exercício físico que está sendo realizado. Se ele apresenta sensação incômoda de palpitação durante o exercício físico, deve ser realizada uma consulta cardiológica. Se o paciente não apresentar alterações no exame físico, no eletrocardiograma, é uma situação que não devemos ter grande preocupação. Mas se o paciente tem queixa cardiológica de palpitação durante o exercício físico, deve ser realizado consulta com um especialista. Até porque também tem outras causas que podem gerar essa palpitação, como hipertiroidismo. Que no paciente jovem, né, relacionado ao exercício físico, o hipertiroidismo geralmente tem mais comemorativo, né? O paciente apresenta mãos trêmulas, perda de peso, sudorese, alteração do sono. Então, geralmente tem outros comemorativos. Mas a palpitação, falando de um sensu lato, palpitação de uma causa geral, realmente o diferencial, o hipertiroidismo é um diferencial, anemia é um outro diferencial, ansiedade, estimulantes como café, anfetamina. Tem a ver com a pergunta. São algumas causas de palpitação. Tem tudo a ver com a pergunta seguinte, presta atenção, fala, Maria. Mauro pergunta: doutor, o uso de anabolizantes podem causar alguma coisa à saúde, principalmente ao coração? Sim, existem alguns anabolizantes que podem levar ao crescimento do coração, que podem levar à miocardiopatia. Tá? Então, assim, o uso de anabolizantes não é recomendável. Tá? Isso é uma coisa que a maior parte dos profissionais não indica o uso de anabolizantes para esse fim. Tá? Então, o anabolizante, além do fato de ser cancerígeno e hepatotóxico, tá? Então pode levar a lesão hepática, ser cancerígeno, tá? E além disso pode ser tóxico ao coração, sim. Portanto, meus internautas, muito cuidado com anabolizantes. Meus atletas principalmente, né? Virgínia pergunta: doutor, após exercícios, cansaço demasiado, significa alguma anomalia cardíaca? E o que é, na prática, o sopro cardíaco? É a pergunta que eu iria fazer na sequência. Então vamos dividir a pergunta. A primeira pergunta é o cansaço físico relacionado ao exercício físico. O cansaço físico pode significar desde um mau preparo à atividade física até doenças cardíacas importantes. A hipertensão arterial pode se manifestar com cansaço físico. Uma isquemia coronariana, ou seja, uma artéria do coração que está obstruída, não a ponto de levar a um infarto, mas a ponto de levar a uma angina, uma isquemia, pode se manifestar com cansaço físico, intolerância física ao exercício. Então, o cansaço físico relacionado ao exercício físico merece uma avaliação por parte do cardiologista. E quanto ao sopro cardíaco? Sim. O sopro cardíaco nada mais é do que um fenômeno auscultatório, um fenômeno físico de passagem de fluxo sanguíneo através das válvulas, principalmente, ou de uma válvula estenótica, que é uma válvula muito fechada, ou de uma válvula insuficiente. Para o internauta entender o que é uma válvula cardíaca, a comparação seria como se eu tivesse duas salas e uma porta isolando essas duas salas. Quando a porta se abre, o sangue flui de uma sala para outra sala. Essa sala eu poderia chamar de átrio e ventrículo. Quando a porta se fecha, o sangue não regurgita do ventrículo para o átrio. Quando eu tenho uma anomalia dessa porta, ou seja, uma estenose, uma porta muito estreita, ou uma insuficiência, uma porta que não fecha de forma adequada, a gente pode ter o fenômeno que é o sopro cardíaco. Tá? Então, o sopro cardíaco é um fenômeno auscultatório que ocorre por alteração do fluxo sanguíneo dentro do coração, que ocorre tanto numa válvula muito estenótica quanto numa válvula insuficiente.